Boa tarde, boa tarde. Momento terapêutico com Karina Goldoni, trazendo para nós os conhecimentos que ela pode nos fornecer. Muita bagagem, conhecimento, experiência. Ela trabalha com constelação com cavalos, né, Karina? Também trabalha com o Reiki, é professora de Reiki, mas também o Theta Healing. E mais o que, Karina? Nem sei, porque é bastante ferramentas que ela tem para trabalhar. Primeiramente, obrigada, Márcia, pelo convite de você. estar aqui, né? Compartilhando um pouquinho, né, da nossa bagagem, da experiência. Eu acho que esse compartilhar que vale a pena, né? E o programa Momento Terapêutico, acho que tem esse quê especial desse compartilhar de conhecimento entre os terapeutas. Sim, porque uma live, um vídeo, uma ferramenta, uma dica, uma informação, tudo isso vai agregando o ser humano para ela se conhecer. Sim. E o momento terapêutico ele vem muito com essa proposta de autoconhecimento através das experiências e conhecimento dos outros também. Então, se apresenta um pouco mais, Karina, porque você tem mais do que essas ferramentas, porque eu já fiz coisas maravilhosas com as ferramentas que ela tem e eu achei sensacional. Eu comecei nas terapias com o Reiki, né? Então, o Reiki eu falo que ele é base para quem quer ser terapeuta e para a pessoa mesmo. E para a vida, né? Para a vida, porque você se aplicar um auto-reiki, né? Ou aplicar, às vezes, um reiki na família, quando a pessoa, às vezes, está precisando, né? Sim. Maravilhoso. Ele é base, tanto para quem quer ser terapeuta, como para quem não quer, para conhecer um pouco de energia, né? Então, eu era muito aquela pessoa que ia nos lugares, sentia e não sabia. Então, até no final, vamos trazer uma dica para essa parte energética, né? Do Reiki foi vindo outros cursos, né? Veio Barras de Axis, que eu acho incrível para atender crianças. Então, assim, eu tive uma época que atendi bastante crianças com Barras de Axis. E também é uma ferramenta legal, às vezes, para o homem que não gosta tanto de conversar, para aquele começo. Mais fechados, não querem trazer tanta informação, né? E deixar que a informação se apresente. Ou se a pessoa está muito ali na ansiedade, nem sempre é o mais aconselhável a gente já entrar com uma técnica mais profunda. Então, talvez uma coisa mais acolhedora, como Reiki, como Barras. Então, as ferramentas, elas estão ali disponíveis. E a gente vai trazendo um pouquinho de cada coisa e formando uma sessão única para cada cliente, né? Eu acho que independente da técnica, para fornecer o que o cliente precisa. Mas você falou do Theta Healing, né? Mas antes de ir para o Theta Healing, eu lembrei um detalhe aqui que eu fiz com você da Lua. Você quer falar um pouquinho mais sobre esse movimento da Lua? Então, que eu acho sensacional. A gente está aí quase fechando uma lunação, que são 13 luas, né? Então, de lua nova. Então, a lua nova, ela tem um espaço bem especial para nós mulheres, principalmente, porque quando a gente olha para o ciclo lunar, para a natureza, a lua nova é o momento que nós estamos... A lua está escura no céu, então é onde a gente vai plantar as nossas sementinhas. É também a época da menstruação, então tem toda essa correlação lua fora, lua dentro, né? Que interessante. Então, essa conexão com a Lua também tem conexão conosco. Assim como as marés sobem, as marés descem. Não só a natureza, mas o ser humano também está conectado com essas... Uma curiosidade, né? Por que eu trago tanto a natureza? Porque a minha formação, na verdade, a minha primeira formação acadêmica é agronomia. Olha, então faz sentido, né? Plantar tal lua, colher tal lua. Às vezes, eu sou enfermeira, né? Não nasce mais bebê na lua, dependendo de quando troca a lua, Exatamente. Troca a lua, os bebês vêm mais ao mundo. Nossa, faz todo sentido. Então, eu gosto de trazer, assim, o óleo essencial, trazer um quezinho da natureza, né? Então, para mim, eu criei esse movimento da lua nova, onde as pessoas recebiam Reiki durante todo esse período. Então, para que pudessem estar mais energizadas, mais em equilíbrio, para plantar as suas sementinhas, né? Legal. Então, o Reiki com esse conhecimento da lua nova. Ótimo. E aí a gente vai criando, né? Sempre juntando um pouquinho de uma ferramenta, um pouquinho de outra, né? E aí também na bagagem, falar de outras, óbvio, não é uma coisa parte mais empresarial, né? Talvez não tão empresarial, mas um cargo de liderança, né? Eu trabalhei como secretária de assistência social, que foi aonde me gerou a curiosidade de fazer os cursos de constelação.
Sim. Tanto que o meu primeiro curso de constelação foi com a Márcia, né, Márcia? Gratidão. Porque eu vi os movimentos na prefeitura, às vezes as meninas estavam atendendo, uma pessoa de uma família chegava outra pessoa da mesma família naquele dia, na mesma semana. Eram movimentos interessantes, né? E aí depois desse período, só terapeuta, né? Mas também teve a Secretaria de Educação. Que trouxe muita bagagem, Muita conhecimento, bagagem, né? né? Que a gente percebe muitas famílias, muitos perfis diferentes, crenças. Crenças, questões que são essas crenças que às vezes acontecem na escola, na infância, né? Na adolescência. E a importância, às vezes, de ressignificar o que é do passado ou ressignificar o que é da família para algo novo, né? Com certeza, com certeza. Que legal. E como a gente estava falando do Theta Healing, né? Então, o Theta Healing foi uma das últimas terapias com as quais eu segui informação, mas uma das que eu mais me identifico, né? Porque aí eu fiz já mais de 10 cursos de Theta Healing. Viu? Olha só. Agora que a gente passou o mês de julho, tem o da alma gêmea, né? Olha. Que a gente fala bastante de crenças relacionadas ao relacionamento, merecimento, crenças às vezes de amor por si, né? Então tem tantas coisas que a gente vai descobrindo, né? E também... Eu não sei o que você ia dizer, mas assim, eu vi que você fez um videozinho bem explicativo, que eu achei muito bom, onde você colocou para trazer a experiência uma taça, e essa taça ligado com uns fios em outras taças. Sim. É sobre o que exatamente? Eu vi o vídeo, gente, mas eu quero que ela traga aqui, porque eu achei tão legal essa explicação. Ela ampliou bem e deu para entender tão com nitidez. Então, a gente acaba carregando, né, pelas pessoas que a gente troca DNA ou carências, principalmente os relacionamentos amorosos, mas não só os relacionamentos amorosos, a gente já vai falar um pouquinho disso também. A gente carrega fios invisíveis que nos ligam, por mais que às vezes a gente tenha terminado uma relação amorosa ou tenha terminado uma relação de trabalho, às vezes a gente não corta esses fios energéticos, né? Seja às vezes uma ex-sociedade, seja também laços com familiares. Não é que quando a gente separa ou faz o divórcio energético, né, como a gente chama, que você vai se separar fisicamente da pessoa. Mas, né, quando é uma relação familiar, mas isso faz com que você tenha mais independência das partes, que você esteja com os teus fragmentos de alma. Um dos comandos do divórcio energético são os fragmentos de alma, porque às vezes a pessoa que você se relacionou, ela fica com partículas suas e você com partículas dela. Então, esse trabalho de divórcio energético é justamente você estar inteiro com você. Então, se eu tive um relacionamento e esse relacionamento por um período foi bom, mas depois de um período ele começa a se tornar um pouco tóxico ou começamos a ter objetivos diferentes, não faz mais sentido caminharmos junto e vamos se separar. Então, esses fragmentos eles ficam coligados. Sim. E aí, quando você fala muito da palavra divórcio energético, ele vem com o objetivo de cortar esses fios energéticos, né? De separar realmente a pessoa para não ficar lembrando, ficar preso. E eu olho muito na constelação, né? Porque a constelação ela fala muito de finalizar os ciclos com antigas pessoas, sim, né? Por exemplo, eu tive um relacionamento e esse relacionamento ele tá ali e às vezes eu não consigo ir para um novo relacionamento porque de alguma forma eu estou presa. Então o divórcio energético ele vai te ajudar a acelerar o processo de cada um ir para o campo, para cada um ir para um lado. É isso? Isso aí, eu vejo que dentro da constelação fala de uma maneira, no Theta Healing fala de outra, né? Mas é justamente para que as partes possam caminhar mais independentes, né? Para que você possa seguir para um próximo passo, para um próximo relacionamento. Então, às vezes, você tem uma listinha de ex, dá para fazer com todos eles, né? É bem didático, bem dinâmico e algo importante a se fazer. E ele é só para o relacionamento? Não, né? Também tem o divórcio energético, que eu tenho uma sessão que chama divórcio energético empresarial. Empresarial. Porque muitas vezes a gente passa por certas empresas, sociedades, né? Que às vezes terminou a sociedade, né? Você teve ali tua empresa, teu sócio, porém você
começa outra e ainda tem memórias daquelas questões, rusgas, né? Ou questões, às vezes, que vêm a pensamento, né? Ou, às vezes, não prospera em certos sentidos. Então, é interessante fazer esse divórcio energético com ex-sócios, né? Com empresas locais que você já trabalhou, porque locais e ambientes também carregam energia, né? Sim, muito. Carregam energia. Muito. Então, quando você fala isso eu lembro também quando a gente vai fazer algum movimento, a gente diz assim, a pessoa ocupava tal cadeira, né? Aí saiu, entrou outro, mas as dinâmicas continuaram as mesmas. Muitas vezes acontece, né? Setores, às vezes, das empresas que trocou o funcionário, mas ali continua a mesma energia, né? Então, e aí a pessoa que chega acaba entrando na energia anterior e fica ali. E cabe à liderança entender também qual é o perfil que ela quer, né? Então, a gente faz essa limpeza, faz esse divórcio energético, também traz a consciência para um novo perfil empresarial, né? Profissional, né? Da pessoa, do colaborador. Legal, gostei. E isso dá para fazer com ambientes também? Por exemplo, uma casa que é alugada, ou comprei uma casa que antes tinha um antigo morador e agora quero mudar a energia desse novo para não pegar. Por que eu falei isso? Porque algumas casas, elas são construídas, né? Elas têm uma finalidade, o casal comprou para morar. E ninguém casa pensando em separação, tá, gente? Ou aí separa, né? Aí o próximo morador, às vezes, ele vem e pode embalar na mesma energia de querer separar, né? Sim. Ou ter conflitos ali no começo, porque não estão se alinhando. E também Isso. Daí a gente trabalha um pouquinho do divórcio, mas também a limpeza energética, né? Que daí no Theta Healing faz. Que no Theta Healing também faz, né? Então o Theta Healing ele tem uma amplitude aí de funcionalidades, né? De como a gente pode aplicabilidades, né? E a limpeza energética a gente pode potencializar com várias coisas, com o Reiki, com o Theta Healing, né? Com ferramentas simples, às vezes como sal grosso na casa, Opa! né? Como a planta, a própria planta, né? Eu lembro não sei se foi na constelação, que planta, animal e crianças são bioindicadores do ambiente. Eles ajudam, né? Fazer todo o movimento. Então, a gente tem que sempre trazer esse olhar mais clínico, porque muitas vezes a energia que está se manifestando nem sempre é nossa, né? Sim. É do ambiente, é das pessoas em volta, né? Porque não tem como, né? Porque a energia, ela vem, ela troca. Alguém sentou aqui, eu sentei, pego a energia de alguma forma, né? Faz esses movimentos de troca energética. A Karina trabalha mais com a energia, a minha linha mais o campo vibracional mesmo. Então, são funções um pouco diferentes. Tem algumas coisas muito incomuns, né? Mas a forma de trabalhar, às vezes, amplia de olhares diferentes, mas a energia trabalhada é diferente que a vibração aqui. Por isso que é importante trabalhar sempre os dois. Com certeza. A vibração, né? O quanto eu quero vibrar para atingir alguns objetivos, por exemplo, e o quanto tem que limpar as energias que estão talvez tóxicas ou que não estão mais, ou estão interrompendo a frequência mesmo. E muitas vezes a gente tem crenças muito simples que estão ali só bloqueando, que faz com que você sempre esteja ali vibrando. Então ela ajuda também na liberação das crenças. Das vibrações das crenças, né? Crenças que sejam da infância, né? Às vezes, muitas vezes quando a gente está na infância, a gente escuta alguma coisa, tipo o vizinho conversando com a mãe, né? Escuta ali que o vizinho falou, que a mãe com a vizinha falou que o outro vizinho ele é sozinho, ele é muito rico e ele é sozinho. Então, às vezes a criança grava que ser rico é viver sozinho. E ele não quer viver sozinho, então não tem que ter dinheiro. Então muitas crenças relacionadas à escassez, né? Então a gente vai trabalhando, seja crenças da infância ou às vezes até do sistema familiar, que aí a gente vê bastante na constelação, né? Muitas questões que a gente traz às vezes da nossa ancestralidade, seja independente, né? É um campo muito, muito amplo. Você também está ampliando bastante essa questão de empresários, né? Você está em missões, em funções, né? Eu vejo você no movimento empresarial bastante. Eu acho que a gente tem que trazer esse olhar que nós, como terapeutas, não somos só terapeutas, né? Nós somos terapeutas dentro do consultório, dentro dos movimentos,
mas nós temos que desenvolver habilidades empresariais, né, Márcia? Às vezes de gestão, né, de coordenação. Então a gente participa aqui com a Márcia do Terapiando com Terapeutas, que também traz um olhar para Sim, ajudar ou apoiar, fortalecer os terapeutas, né? Esse é um projeto nosso, sim, que estamos estar em grupo. Participo também do núcleo da SIC, né, que daí também traz um pouquinho desse olhar para a empresa. Né? E a gente vai sempre se envolvendo aí com alguns movimentos que vêm a contribuir, né? Porque é trocas, né? Sim. Contribuições são trocas que evoluem a gente. E eu vejo que o divórcio energético, né, voltando um pouquinho ao atendimento empresarial, o quanto ele traz mudanças mesmo pro ambiente, pro local, né? Aquilo que a liderança traz um olhar diferente, nossa, é surpreendente. Ótimo, Surpreendente. Ok, eu tô aqui analisando, você disse para mim uma dica, né? Você vai me trazer uma dica? Você vai trazer dica para a gente, uma sugestão de como a gente pode cuidar ou não pegar tanto essa energia externa, né? Porque eu falo que até para ir no mercado muitas vezes tem que cuidar da energia, né? Então, a troca, né, de energia ela é inevitável. Então a gente sempre vai estar trocando energia. Nós aqui estamos trocando com o ambiente. Mas o segredo está, né, como a Márcia falou, em vibração, em manter a nossa vibração elevada. Seja da ferramenta que você gosta de utilizar. Às vezes nem precisa ser uma terapia, mas pode ser uma música que eleve, que você gosta. Mas a gente estava falando aqui de uma dica para quando você vai nos locais. Então eu vou falar para vocês do zíper energético. Não sei se você conhece, mas... Não, vou conhecer junto com vocês, tá? Então, uma dica para vocês fazerem quando podem ir antes de uma festa ou ir para até mesmo para o mercado ou para um local que tem muita gente. Você é aquela pessoa que chega no local, você já começa a abrir a boca de sono, né? Daquela, começa a ficar cansado. Aquele cansaço que você não sabe. Você estava bem, você foi para um local, aquele cansaço que baixou. Então, você pode fazer o zíper energético antes, né? Então, você vai pegar a sua mão direita, virada próximo ao umbigo, virada para você, a palma para fora, e a tua mão esquerda em cima. Ok. E aí você vai esfregar, né? Certo. Esfregar. E essa daqui de cima, eu sou ruim com direita e esquerda. A esquerda. Você vai puxar como se você estivesse tirando tudo, ó, limpando aquilo que não é seu. E limpo. Limpa aquilo que não é seu. E com a sua mão direita, você vai puxar como se você fosse puxar um zíper em você. Até o topo da sua cabeça. Vou imaginando fechando um zíper até o topo. Isso. Aquilo que não é meu sai e aquilo que é meu fecha. Né? Então você faz nessa intenção aqui, ó. Aquilo que não é meu sai e eu fecho o meu zíper aqui. De proteção, né? De proteção. Ok. Então essa é uma dica que experimentem que dá diferença, sabe? E depois tem que desfazer ou ele ele automaticamente... Ele vai perdendo a energia Porque a gente faz assim mais naquela intenção, né? O próprio movimento de fazer traz a intenção de você estar mais em você, né? Legal. Gostei. Gostou? Gostaram? Acho que é isso. Daí também tem um movimento muito legal que a gente ficou comentando, né? Que é o movimento com os cavalos, né? Sim, ela faz constelação com cavalos, gente. É maravilhoso, né? Imaginem, são muito sensíveis. São muito sensíveis, né? Então tem um movimento que eu faço junto com a minha irmã. Daí não é aqui em Cascavel, né? É na região de Candói, que é a constelação com os cavalos. Então eles participam, eles são muito sensíveis e participam, né? A constelação ela é feita em ambiente aberto, então é bem legal. Então vou fazer alguns convites, Márcia, posso? Pode convidar. Então agora, dia 5 e 6 de junho, tem o curso de Reiki aqui no Espaço Márcia Isabel, nível 1 e nível 2, né? Então se você quer aprender mais sobre a sua energia, como cuidar da sua energia, né? Como também trazer o reiki para as plantas, para a comida, para os alimentos, para você, né? O auto-reiki. O auto-reiki e colocar o reiki no alimento, né? Principalmente quando a gente vai num restaurante, por exemplo, né? A gente não sabe como está a energia da outra pessoa, né? Quem preparou, como chegou o alimento, né? Se ela estava passando um bom dia, se ela não estava passando, se ela estava chateada, triste. Porque nós somos campos de energia, né? E a energia está aqui, a gente vai pegar no alimento, essa energia ela é transmitida. Então,
Sim, é muito necessário fazer uma aplicaçãozinho fundinho de rápido reiki, antes de né? comer, né? Principalmente num restaurante ou algo fora de casa, né? Eu falo que o reiki é você trazer um boom de amor ali por aquele alimento, para a planta, para aquilo que você quiser. Existe uma infinidade de formas de utilizar, né? Também preparar a sua casa, o seu ambiente de trabalho, né? Até como a gente comentou às vezes do ambiente de trabalho, Né? para deixar ele mais fluido. Também a gente falou dos relacionamentos do divórcio energético, então eu tenho um mini curso online que se chama Chaves do Coração, que é bem para essa parte de relacionamento. Legal. Quem quiser conhecer também o divórcio energético empresarial, Ótimo. que é ótimo. Marca seu horário. Marca seu horário, né? Eu acho que é isso, os convites. E a gente tem em agosto um movimento com os cavalos lá na região de Candói. Ah, ó, em Candói ali, o pessoal de Guarapuava, a região ali, ó, ela estará lá com vocês, hein? E o Terapeando agora, né, e o Marcia? Terapeando, que é, esse é mensal, que a gente sempre se encontra, trazendo conhecimentos e também indo muito para a área empresarial, né? Então fica o nosso convite. Fica o nosso convite. Então, Karina, gratidão ao movimento, gratidão por estar compartilhando com você, conosco todo esse movimento. E vamos fazer aqui a sugestão que a Karina trouxe do zíper. Ó, o que façam, é meu é meu, experimente. O que é meu é meu e o que, né, como é que é? O que, aquilo que é do outro sai e o que é meu fica comigo, né? Aquilo que é do outro sai e o que fica comigo. Então, gratidão, Karina. Gratidão, Márcia. Muito obrigada. Obrigada, tá? Obrigada a vocês todos. Tchau, tchau. Tchau.